could e be able to é o que nós vamos ver agora com o Sidney. O sentido que se deseja dar à frase é o que vai definir o seu uso mais correto. Para expressar permissão, possibilidade ou habilidade, você tem à sua escolha a forma verbal mais apropriada. Acompanhe com o Sidney. E aí, gente, tudo bem? Pronto para mais uma aula de inglês? Mais coisa nova para você aprender? Correto. Então vamos lá. Com calma, porque até agora o que você aprendeu foi importante. Hoje começa coisa nova. Agora, o que você aprendeu até o momento? Você começou aprendendo tempos verbais, não foi isso? Você aprendeu presente, você aprendeu passado, participo passado, você aprendeu infinitivo do verbo, gerúndio, não foi isso tudo? Com ing, etc. Hoje a gente vai começar a ver outros verbos, tá bom? A gente vai começar a ver umas coisas diferentes aí. Que verbos que a gente vai ver? A gente vai ver os verbos anômalos, tá bom? Os verbos modais. Como é que são esses verbos? Eles são um pouquinho diferentes, tá? Diferente como? Vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro verbo, que você já começa a ficar sabendo qual que é a diferença dele para os outros. Olha aqui, ó. Primeira diferença. Você tem aqui o can e could. Você já nota que o verbo só tem presente e passado. Ele não tem infinitivo, ele não tem particípio passado, tá? Em compensação, ele tem um sinônimo, quer dizer be able to, ou seja, ser capaz de. Então, é o verbo poder, aqui você tem poderia, e aqui, ser capaz de. Então, você já viu que é um verbo diferente. Ele não tem infinitivo e ele não tem exatamente um passado. Você tem uma forma equivalente ao passado, mas não é passado. Por isso que ele é um verbo modal, ele é um verbo diferente. Can you speak any foreign languages? Vamos ver o que quer dizer essa frase. Can you speak? Você que já estudou bastante verbo comigo, sabe que quando um verbo está na frente do sujeito, significa interrogação. Então, aqui é o verbo poder ou saber. Você sabe falar alguma língua estrangeira? Você sabe falar alguma língua estrangeira? Olha, então aqui eu estou questionando o quê? Estou questionando a tua capacidade, se você sabe fazer determinada coisa. Então, o primeiro uso desse verbo em inglês, o primeiro uso do can, é justamente para questionar a tua capacidade. Eu pergunto, você sabe dirigir? Can you drive? Tá ok? Você sabe falar francês? Can you speak French? E assim por diante. Então, primeiro uso, tá? Você, por exemplo, quer então perguntar qual é a capacidade de alguém. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos ver para que mais ele serve. When Tom was 16, he could run 100 meters in 11 seconds. Então, quando o Tom tinha 16 anos de idade, ele conseguia correr 100 metros em 11 segundos. Vamos de novo. Quando o Tom tinha 16 anos de idade, ele conseguia correr 100 metros em 11 segundos. Então, olha aqui. Aqui, na verdade, o que você está mostrando? O que você está aqui colocando? Você está colocando uma capacidade no passado. Então, he could run 100 meters when he was 16 years old. Ele sabia, ele conseguia correr 100 metros, né, quando ele tinha 16 anos de idade, tá bom? Então, eu, por exemplo, sabia dirigir quando eu tinha 15 anos. I could drive when I was 15. Então, já era uma capacidade que eu tinha no passado, desenvolvi até hoje. Ou não, né? No caso do Tom, ele corria 100 metros quando ele tinha 16 anos, hoje não corre, tá bom? Vamos em frente, vamos ver mais exemplos, ó. I have not been able to sleep recently. Can has no present perfect. Vamos traduzindo tudo para você entender? I have not been. Olha, aqui é o be able to, essa mesma expressão aqui, ó, ser capaz de. Só que aqui ela está no presente perfeito. Por quê? Porque o can não tem presente perfeito. Can só tem passado e presente, então ele não tem presente perfeito. Então você vai usar a expressão equivalente. Olha, I have not been. Eu não tenho sido capaz de dormir recentemente. Eu não tenho sido capaz de dormir recentemente. Então, é uma falta de capacidade sua, que não tem acontecido recentemente, então você teria que expressar com o can. Mas o can é limitado, ele só pode ser usado no presente ou no passado. Ele não tem nem infinitivo e nem present perfect, então você vai usar o equivalente. Vamos ver mais exemplo? Um outro caso, ó, can has no infinitive. O can não tem infinitivo. Se ele não tem infinitivo, se você quiser, por exemplo, fazer futuro, o futuro você forma como? Com will mais infinitivo. Só que o can não tem infinitivo, então o que você tem que fazer? Usar a expressão equivalente, ó. Tom will be able to go with us. Tom será capaz de ir conosco.
Tom será capaz de ir conosco. Aqui embaixo, Jack had the ability. O Jack teve a habilidade. Teve a habilidade de fazer o quê? Ó, Jack was an excellent player. He could beat anybody. Então, Jack era um jogador excelente. Ele podia derrotar qualquer um. Então aqui eu estou colocando que ele podia derrotar, que ele tinha essa habilidade, que isso era uma habilidade e uma capacidade dele. Agora, se eu formar a frase diferente, olha o que vai acontecer, muda ligeiramente o sentido. Ó. Once, Jack had a difficult game against Alf, who played very well. Então, uma vez, o Jack teve um jogo difícil contra Alf, que jogava muito bem. Então, uma vez, o Jack teve um jogo difícil com Alf, que jogava muito bem. However, Jack was able to beat him in the end. Olha, em vez de could, eu estou usando o passado de be able to. Jack was able to. Então, Jack, contudo, porém, Jack foi capaz de vencê-lo no fim. Então, contudo, Jack foi capaz de vencê-lo no fim. Então, aqui eu não estou falando da habilidade, mas alguma coisa que ele conseguiu fazer. Jack managed to do it. Então, quando eu faço a frase com o could, Jack could beat him. Jack pôde vencê-lo. Ele tinha a capacidade, ele era um bom jogador. Agora, Jack managed, quer dizer, ele suou. Jack was able to beat him in the end. Ele suou, mas ele conseguiu vencer o adversário no final. Tá bom? Tem mais uns exemplos aqui para prestar atenção. Olha aqui, ó. There could be another rise in the price of gas soon. Então, there could be. There mais o be é a maneira de você falar o verbo haver em inglês, né? Então, usando could, there could be, poderia